A paz do Senhor a todos. Este é o nosso culto presencial, depois da decisão do STF. Eu estou com a minha Bíblia aberta no capítulo de número 5 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e nós vamos ler o versículo de número 7. Se os irmãos puderem se colocar em pé para a leitura desse texto. Versículo 7 diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi santificado ou sacrificado por nós. Um momento de oração, e vocês poderão voltar a se assentar. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste momento buscamos a ajuda do Espírito Santo para ministrar a palavra do Senhor, a fim de que tua vontade aconteça em nosso meio e de que teu propósito se cumpra na nossa reunião, e que o Senhor nos ensine nesta oportunidade, pela graça que sempre tens revelado a nós. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim pedimos e assim também agradecemos. Irmãos, podem voltar a se assentar. Hoje nós temos no Brasil a comemoração da Páscoa, não é isso? Você que sabe que faço parte de alguns grupos e não me viu postando lá nenhuma vez para você e para ninguém, desejo a todos uma feliz Páscoa. Não costumo fazer isso também final de ano. Desejo um feliz Natal, porque de fato, da maneira como é comemorada nos dias que nós estamos vivendo, não existe na Bíblia Sagrada. Não existe esta forma de se comemorar a Páscoa nos dias que o Brasil comemora na Bíblia Sagrada. Do jeito que é comemorado, não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Acrescentaram símbolos que são incompatíveis com a verdade da palavra de Deus. Acrescentaram aí o coelho, acrescentaram o ovo, acrescentaram parte de deuses pagãos. E eu não vou falar a respeito disso com profundidade, não é esse o propósito. Mas o fato de eu não dizer a você, eu desejo uma feliz Páscoa, é porque eu não encontro em nenhuma parte da Bíblia Sagrada o apóstolo Paulo dizendo assim para a igreja: desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, desejo um feliz Natal para todos vocês. Alguém já leu na Bíblia isso em algum lugar? Não tem. Então não é uma prática da igreja do primeiro século, não é uma doutrina da Bíblia Sagrada, mas a Páscoa é uma verdade dentro da Bíblia Sagrada, e não tem nada de errado em, pelo menos uma vez no ano, e é mais ou menos nesse tempo que é comemorado mesmo, que Israel comemora a Páscoa também, está mais ou menos batendo com o calendário, não é exato, mas é mais ou menos na mesma época. E existe sim uma doutrina na Bíblia Sagrada a respeito da Páscoa, e eu não tenho nenhum problema para falar a respeito da Páscoa, porque é sim uma verdade da Bíblia Sagrada, e vamos falar um pouco a respeito disso nesta noite. Veja só, Paulo está dizendo na carta aos Coríntios, no versículo 7, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Porque é que o apóstolo está dizendo que Cristo é a nossa Páscoa. Por que ele está dizendo isso? Por que ele está dando esta informação? Por que ele está trazendo este texto dessa forma? Preste atenção no que vou falar, porque eu não vou trazer aqui uma interpretação. Não é uma interpretação, é um fato espiritual. Há uma diferença entre interpretação e fato espiritual. Qual é a diferença? Interpretação é a destinação que se dá
a um texto, objeto ou símbolo. Isso é interpretação. Olha, vou dar a interpretação disto para você. Eu interpreto isso aqui como se fosse um produto de higiene. Isso é interpretação. Alguém pode dizer, não, eu vou interpretar isso aqui como se fosse um veneno contra o vírus. Você pode interpretar do jeito que você gostaria de interpretar. Isso é interpretação. Eu só interpreto isso aqui como observância da lei, ficou aí em cima da mesa por causa disso. Isso é interpretação. Agora, o que é fato? Fato é aquilo que o texto, o objeto ou o símbolo de fato é. Isso é um fato. Tá? O que é um fato espiritual? É o que significa o texto, é o que significa a doutrina, e não uma interpretação particular. Que fato espiritual é este? O fato espiritual é que Jesus Cristo é o centro das Sagradas Escrituras. Este é um fato espiritual. Jesus Cristo é o centro da Bíblia Sagrada, o centro das Sagradas Escrituras. Toda a Escritura Sagrada, desde o primeiro ao último livro, aponta para este fato, ou seja, aponta para Jesus como o centro das Sagradas Escrituras. Então não adianta alguém comemorar alguma coisa, desejar alguma coisa, se este fato espiritual não for reconhecido e entendido por essa pessoa. Não adianta uma pessoa me desejar uma feliz Páscoa, se ela sequer souber o que significa Páscoa, se ela sequer souber o que significa o que Paulo está falando, que Cristo é a nossa Páscoa. Por que Paulo está dizendo que Cristo é a nossa Páscoa? Bom, aqui nesse contexto de Coríntios, capítulo 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, o que ele está fazendo de fato é tratar uma questão séria que acontece naquela igreja. Muitos problemas na igreja de Corinto, mas um deles gravíssimo, e começa a espalhar a informação de que um membro daquela igreja estivesse tendo relacionamento com a sua madrasta. Então, ele era membro da igreja de Corinto, parte integrante daquela igreja, e mesmo assim mantinha relacionamento sexual com a sua madrasta, a mulher do seu pai, assim que está descrito ali. Não era a mãe dele, por isso que eu estou falando madrasta, porque senão diria sua mãe. Não era relacionamento com a mãe, mas era relacionamento com a madrasta. E esse povo estava se orgulhando disso, em nome de uma liberdade, por ser cristão, interpretando de maneira inadequada a liberdade do verdadeiro cristianismo, a libertação que Cristo veio trazer. Eles achavam que poderiam fazer parte do corpo de Cristo, ser membro da igreja, e mesmo assim continuar vivendo uma vida dissoluta, uma vida que simplesmente Paulo chega a dizer, nem os ímpios fazem isso que vocês estão fazendo. Eu não aceito esse tipo de coisa. Isso não é admissível. Ele está dizendo o seguinte: eu quero que vocês excluam esta pessoa da igreja, eu quero que ele seja disciplinado, eu quero que ele seja retirado da comunhão. Então, ele está fazendo aqui uma alegoria com a festa da Páscoa, porque na festa da Páscoa, durante 7 dias, eles deveriam comer o pão sem fermento. Quem achasse qualquer tipo de fermento na casa de Israel, se um israelita, durante essa semana da Páscoa, da festa dos pães sem fermento,
fosse encontrado com pão fermentado, ele era eliminado da comunidade de Israel, ou seja, ele deixava de ser israelita, ele era excluído da comunidade. E Paulo está dizendo assim: vocês estão sem fermento, porque Cristo, que é a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Portanto, alimpai-vos, retira do meio de vocês, retira esse cidadão do meio de vocês, porque a festa da Páscoa precisa ser sem fermento, e Jesus já foi sacrificado por nós. Então, ele nos faz entender claramente que Jesus é um cordeiro que era sacrificado na Páscoa, naquela festa de Israel, e não existe Páscoa aprovada por Deus, ou comemoração aprovada por Deus, que não entenda o que a Bíblia Sagrada ensina. Se você abre a Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim, ó: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para eles e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No versículo 36 diz assim, ó: vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E se você abre no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 7, diz assim, ó: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, João Batista, ao iniciar o seu ministério, ou melhor, ao iniciar o ministério de Jesus, no batismo de Jesus, ele vai dizer assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, significando o Cordeiro que é sacrificado uma vez por ano na festa da Páscoa. É um símbolo deste que veio para ser sacrificado em favor da humanidade, em favor de todo aquele que nele crê. Então, João Batista afirma assim, e não é só João Batista, Paulo, na carta que nós acabamos de ler, também tem a mesma compreensão e explica que todo o cerimonial da antiga aliança está apontando para Jesus Cristo, está apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só a título de complemento disso que estamos falando, eu disse que todas as Sagradas Escrituras, toda a Bíblia Sagrada aponta para Jesus Cristo. Isso é um fato espiritual. Não é possível entender a Bíblia Sagrada, entender a velha aliança, não é possível entender todo o memorial do tabernáculo, por exemplo, se não entendermos que isso aponta para Jesus, que era isso o que significava. Então, vamos tentar acompanhar um raciocínio de alguns versículos da Bíblia Sagrada a respeito disso. Olha só, o próprio termo tabernáculo, o próprio termo tabernáculo, eu vou falar agora um pouquinho sobre o memorial do tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é aquele templo que os israelitas foram orientados por Deus, através de Moisés, para construir, enquanto eles saíam do Egito na caminhada no meio daquele deserto, antes de chegar na terra prometida. Quem já viu uma figura, um desenho, ou alguma coisa ilustrativa a respeito deste tabernáculo? Levanta a mão e deixa eu ver. Então, quando eu falo do memorial do tabernáculo, é disso que eu estou falando. Por que aquele tabernáculo foi feito daquele jeito? O que significava aquilo? Bom, a primeira coisa é o próprio termo tabernáculo. Olha só, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó: e o verbo
se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A palavra habitou é skineu, que significa fixar o tabernáculo, ter tabernáculo, permanecer num tabernáculo ou numa tenda, residir. Então o evangelista está dizendo, como já cantamos uma canção aqui hoje, no início era a palavra, não é isso? Não é assim que fala? No início era a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou, esquineu, algum diria tabernaculou, se transformou em tabernáculo, ou seja, aquele tabernáculo nada mais é, nada menos é do que um tipo do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando Davi está estabilizado, ele já estabeleceu o seu reino. Você vai encontrar isso em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12. E tem também, acho que Crônicas vai falar a respeito disso. Ele observa toda a beleza do seu templo, do seu palácio, seu lugar de morada, muita madeira cara, muitas riquezas. Ele diz assim: eu estou habitando em casas chiques, é mais ou menos assim para você entender, ricas, e a arca da aliança, ela fica em tendas. Eu gostaria de construir um templo, eu gostaria de construir uma casa, eu gostaria de construir um lugar para Deus. Você vai encontrar que o profeta ouve ele falando isso e diz assim: o Senhor é contigo, faça tudo o que você quiser, porque o Senhor é contigo. Ou seja, pode fazer o templo, porque o Senhor vai aprovar. Mas naquela mesma noite, a palavra de Deus veio ao profeta, e o profeta procurou a Davi e disse assim: olha, você vai construir uma casa para mim? Desde que eu tirei o povo do Egito, desde o passado, por um acaso, alguma vez eu falei que alguém devesse construir uma casa para mim? Ele diz: o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu sim vou construir uma casa para você. Eu vou estabelecer a tua família, eu vou colocar um herdeiro no seu trono, vou edificar o teu reino. Você vai ter um reino estabelecido, mas você vai edificar uma casa para mim? Poderia eu morar em uma casa, um templo feito por mãos humanas? Lá no versículo 12 diz assim: ó, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Ele me edificará uma casa. Tá? Então, a princípio, nós entendemos o quê? Nós entendemos que Deus esteja falando a respeito de Salomão. Nós entendemos que Davi, por ter sido guerreiro, por ter sido alguém muito usado para livrar Israel, e tinha muito sangue, e toda uma história que eu não vou detalhar, tivesse sido impedido de construir aquele templo, e que Salomão então fosse a pessoa que construiria o templo, que Deus habitaria nele. Sim, historicamente é isso que Deus estava falando, porque a palavra de Deus, ela tem este poder, ela experimenta um cumprimento literal, histórico e físico, mas aquele cumprimento literal, histórico e físico vai tipificar,
vai significar alguma coisa espiritual lá na frente. Porque se você ler em Lucas capítulo 1, versículo 30 ao 33, diz assim, ó: disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Se você analisar a fala deste anjo com a fala de Deus a respeito do filho que construiria a casa para Deus, é a mesma fala. Deus vai dizer para Davi o seguinte: eu vou levantar um descendente seu, alguém que vai sair das suas entranhas, o reino dele eu vou estabelecer para sempre, tá? E ele vai me edificar casa. Sim, Salomão fez o templo, a gente conhece a história do templo, não vamos desmerecer tudo que Deus operou através desse templo, mas é claro que num fato espiritual, num sentido real da fala de Deus, ele não estava dizendo que Salomão seria o homem que teria um reino eterno. Também ele não estava dizendo que Davi seria o homem que teria um reino eterno. Também ele não estava dizendo que o tabernáculo que faria com que Deus morasse entre os homens seria aquele templo feito lá em Israel, que substituiu inclusive o tabernáculo lá construído no deserto. Não, Deus não estaria dizendo: eu vou morar dentro desse templo. Não era isso que ele estava falando. Ele estava falando de Jesus. Ele estava falando daquele que o cego de Jericó vai gritar e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Ele estava falando o seguinte: não é você que vai fazer uma casa para mim, eu mesmo vou fazer esta casa. Eu vou levantar alguém na sua descendência. Porque, humanamente falando, sabemos que Jesus vem da descendência de Davi, mas sabemos muito bem que Deus não passou a morar no meio de Israel de forma literal, de forma sobrenatural, de forma real, tão plenamente, senão depois que João Batista vai reconhecer e dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o evangelista João vai dizer: ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e tabernaculou, e morou, e esquimeu, significa fixar o tabernáculo, ter um tabernáculo, permanecer num tabernáculo ou tenda, residir. Por isso o profeta vai dizer: ele será chamado Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. E nós já usamos aqui, com fala de outras pessoas, a transliteração dentro do inglês, Emmanuel, que significa Deus dentro do barro, Deus morando dentro do homem. E Deus nunca morou dentro do homem plenamente, quando passou a morar no templo Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando anda por esta terra, ele é o próprio Deus naquele corpo, andando em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está andando entre o povo. Ele é Deus conosco. Ele é o Senhor andando em Israel. Jesus Cristo é o tabernáculo. Ele vai dizer assim: alguém pede um sinal, ele fala: destrui esse templo e em 3 dias eu reedificarei. De que templo ele está falando? Não, ele não está falando do templo de Salomão. Ele está falando assim: vocês vão destruir esse templo, mas ele será reedificado em 3 dias. E aí nós começamos a entrar na Páscoa, quando é comemorado aqui no Brasil, não sei por que razão,
o domingo, a ressurreição, porque de fato a Páscoa se dá na sexta-feira, quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é sacrificado, quando o Cordeiro é imolado, quando o Cordeiro morre, quando o templo é destruído. Mas em 3 dias o templo está sendo restaurado, Jesus está ressuscitando, e Ele está ressuscitado hoje, aleluia, e Deus está em Jesus, louvado seja o nome do Senhor. É possível ver Deus em Jesus Cristo. Filipe chega a perguntar, e chega a falar, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ele fala, Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. O que ele está dizendo é o seguinte: eu sou o tabernáculo, eu sou o descendente, onde habita corporalmente a presença de Deus, aleluia. Eu sou Deus morando com os homens, eu sou o tabernáculo que veio trazer Deus para os homens, louvado seja o Senhor. Jesus Cristo é esse tabernáculo. Se você entra naquele memorial em forma detalhada, e o tempo não permitiria falar disso, eu já falei algumas vezes a respeito disso. Aquele memorial apresenta uma tenda, é uma tenda feita com cortinas, por onde se entra apenas por uma porta. Existe apenas uma porta. No memorial do templo existe apenas uma porta, e essa porta ela dá para o lugar onde nasce o sol. Por isso Malaquias vai dizer: nascerá o sol da justiça, louvado seja o nome do Senhor. Ele a nós dirá, louvado seja o nome do Senhor. Por isso Jesus vai dizer no Evangelho de João: eu sou a porta. Então o memorial daquele tabernáculo, cada peça daquele tabernáculo aponta para Jesus. A porta é Jesus. Eu quero entrar na presença de Deus. Você não pode entrar na presença de Deus se não for por Jesus Cristo. Aquele tabernáculo também é dividido em 3 partes, e o próprio Jesus também vai dividir assim em 3 partes. Ele diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai, porque o Pai está nele, Deus está nele, Ele é esse tabernáculo, aleluia. Mas ninguém entra em Deus, ninguém entra no reino de Deus, ninguém entra na presença de Deus, se não for através de Jesus Cristo. Então, se você queria entrar para dentro daquele tabernáculo, só tinha uma porta de entrada, e Jesus está dizendo: ei, eu sou esta porta. Então, por que aquela porta? Porque aquela porta simbolizava Jesus, ela contava para Jesus, a Bíblia mostra isso. E quando você abre essa porta para entrar naquele tabernáculo, num lugar chamado de átrio, o primeiro objeto que tem, são 6 objetos que tem dentro daquele átrio, dentro daquele lugar. 6 objetos. O primeiro objeto é o altar do holocausto. O altar do holocausto, que era feito de bronze, cobre, depende da época do metal, vai falar bronze, ou do outro vai falar cobre, porque tem época que o cobre está valendo mais, e tem época que o bronze está valendo mais. Mas aquele altar de fato era feito de cobre. Tá? Então veja só, você abre aquela porta que é Jesus, e você entra e dá de frente com o altar do holocausto. O que é o altar do holocausto? O que significa aquele altar? Por que existe aquele altar? Aquele altar era um lugar onde, uma vez por ano pelo menos, os israelitas traziam um animal, oravam naquele momento junto com o sacerdote, eles impunham as mãos sobre a cabeça do animal, na simbologia, o pecado daquele homem passava para o animal, o pescoço daquele animal era cortado, o sangue era colocado numa bacia para levar para o lugar santíssimo. Por isso João Batista está dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo: o Cordeiro que uma vez por ano vocês apresentam lá naquele altar do holocausto para levar o sangue para dentro do lugar santíssimo. Isto simboliza a cruz de Jesus Cristo, simboliza
que no fogo da justiça e da ira de Deus, Jesus vai experimentar o inferno no lugar, vai experimentar ser consumido naquela cruz. Ele vai experimentar a dor, ele vai experimentar até as últimas consequências, o sofrimento. Aquele altar simboliza o sacrifício do Senhor Jesus Cristo do lado de fora do templo. Por isso ele vai para fora da cidade, ele vai ser sacrificado lá no Gólgota. Eu ficaria aqui falando muito, o tempo não me permite falar detalhado a respeito disso. Não é possível entrar na presença de Deus, não é possível comemorar Páscoa, não é possível desejar a você: tenha uma feliz Páscoa, se eu não entendo o que significa Páscoa, se eu não entendo o significado deste material, de toda esta simbologia, de onde veio tudo isso. Está no capítulo 12 de Êxodo, versículo 1 a 51, a instituição da Páscoa. É ali que Deus vai falar os detalhes disso que eu estou falando, como seria feito. Deus vai dar os detalhes também para Moisés de como esse tabernáculo deveria ser construído. Mas depois de sair do altar, e então o próximo objeto que se encontrava era a bacia de bronze ou de cobre. Era uma bacia grande que ficava cheia de água, onde o sacerdote, depois de fazer o sacrifício, antes de entrar na tenda da congregação, na tenda que não era o lugar santíssimo ainda, ele precisaria se lavar para isso, ele precisaria se banhar, ele não poderia entrar de qualquer forma diante da presença de Deus. Sim, esta bacia também simboliza o sangue do Senhor Jesus Cristo, também simboliza o próprio Jesus Cristo, que é aquele que te faz limpo para entrar na presença de Deus. É aquele que pode fazer com que você hoje, aqui no templo, entre diretamente na presença de Deus, porque o sangue já foi derramado até a última gota, mas você não entra de qualquer forma na presença de Deus. Você se limpa todos os dias na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o evangelista João vai dizer: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de nossas injustiças. Está sentindo a presença de Deus aí? Está entrando na presença de Deus? Você só entra porque você pode se lavar por Jesus Cristo, no sangue de Jesus Cristo. Simboliza também esta bacia a palavra de Deus que nos é dada. Alguém falou a respeito da ministração que fiz, a última ministração, exaltando a palavra. Eu disse: louvado seja o nome do Senhor. É uma honra para mim, o vaso de fato é de barro, mas a palavra é glórias para Deus. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra que Ele nos dá. Então Jesus chega a dizer assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Aleluia! A palavra de Deus, à medida que você vai ouvindo a palavra de Deus, ela vai limpando você. Aleluia! E é isso que simboliza. Você não pode ir mais adiante na presença inteira de Deus se não passa por Jesus Cristo, se não entra pela porta, se não passa pela cruz, se não se lava em Jesus Cristo, no sangue do Cordeiro, pela palavra de Deus. Você não experimenta o novo nascimento. Mas quando você entra de frente para a tenda, e você abre a cortina da tenda para entrar do lado esquerdo, e você entra de assim, do lado esquerdo, você vai encontrar o candelabro, o candeeiro, por volta de 30 quilos, feito inteiro de ouro. E do lado direito você vai encontrar a mesa onde se colocava os pães da proposição, chamado também os pães da presença. Cada um desses objetos também tem um símbolo voltado para Jesus Cristo. Cada um desses objetos aponta para a obra que Deus faz em Jesus Cristo. Este objeto, este candelabro, simboliza, dentre tantas coisas, por ele ser feito de ouro, simboliza a essência, a grandeza do nosso Deus, a soberania do nosso Deus, a perfeição do nosso Deus. Ele é rei, ele é senhor, ele é absoluto. Mas aquelas sete partes acesas que ficavam naquele lugar, simboliza os 7 Espíritos de Deus, simboliza a presença do Espírito Santo que você recebe através de Jesus, porque Ele é quem nos dá o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo aí? Você só tem o Espírito Santo, aleluia, porque Jesus foi sacrificado em seu lugar.
você só tem o Espírito Santo porque foi limpo no sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas agora você pode caminhar para mais profundo na presença de Deus, porque a luz do mundo, que é Jesus Cristo, ele diz: eu sou a luz do mundo. Também Jesus vai dizer isso, aponta para Jesus. Aquela mesa com aqueles pães, que pelo menos uma vez por semana, todo sábado, era substituído. Cada um daqueles pães é chamado de pão da presença, significa a restauração da comunhão. Você pode entrar novamente na presença de Deus, e Jesus mesmo vai dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu, louvado seja o nome do Senhor. Significa que você entra de novo na presença de Deus, e agora você pode novamente cear com o Senhor, como está escrito em Apocalipse: estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então, aquele tabernáculo fala de restauração de comunhão. As cores daquele tabernáculo fala da realeza de Deus, fala do sangue de Jesus, fala da santidade e pureza, louvado, fala da natureza celestial de Jesus Cristo. O azul fala da natureza celestial, o branco fala da pureza, o vermelho fala do sangue do Senhor Jesus Cristo, e o púrpura vai falar da realeza. Ele é real, ele é rei, ele é Senhor. Então cada cor, cada detalhe daquele templo, cada detalhe daqueles objetos, tudo feito de maneira adequada, de maneira correta. Na sequência você vai encontrar o quinto objeto. Você vai encontrar à frente, um pouco antes daquele véu que foi rasgado lá na cruz, você vai encontrar o altar do incenso. O altar do incenso não poderia ser colocado fogo nele. As brasas que eram colocadas naquele altar eram trazidas das brasas lá de fora, daquele altar de bronze que era feito lá fora. Tinha que pegar, não podia pôr fogo lá, você tinha que pegar aquelas brasas e trazer ali para dentro. E antes de entrar no lugar santíssimo, onde tinha um único objeto naquele lugar, que era a Arca da Aliança, o sacerdote queimava incenso e com o seu incensário enchia o lugar santíssimo. Como diz a letra daquela canção: no Santo dos Santos a fumaça me esconde. O sacerdote não podia olhar diretamente para a tampa do propiciatório. Ele tinha que fazer com que aquele incenso, que é o símbolo da oração, o incenso queimado antes de se entrar na presença de Deus, significa que a nossa comunhão é restaurada em Jesus Cristo, e que agora as nossas orações sobem diante do Senhor. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, fez a oração por nós no capítulo 17 de João, e nós hoje também temos as nossas orações oferecidas diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podemos entrar na presença de Deus, porque o sangue de Jesus nos purificou. O sacrifício feito naquele altar foi suficiente para a nossa salvação. Então, quando as suas orações são atendidas em nome do Senhor Jesus, é porque cada um desses objetos estão apontando para Jesus Cristo. Cada um deles, eu estou ainda resumindo, porque o tempo não permite falar detalhadamente a respeito disso. E quando entra no lugar santíssimo, que é chamado também de Santo dos Santos, está ali a chamada Arca da Aliança. Na Arca da Aliança existia em cima desta arca o chamado propiciatório. Era uma tampa feita inteira de ouro, com 2 querubins. Eles estavam com o seu rosto virado para a tampa da arca. Eles não olhavam para fora, como quem simboliza que vê o pecado de Israel. Eles olhavam para baixo. Eles olhavam para baixo, e para baixo estava a arca, e ali dentro da arca existia esses objetos. Dentro da arca tinha a tábua da lei, estava ali onde estava escrito os mandamentos. Dentro da arca também tinha um homem de Maná, que Deus deu a Israel, e a vara de Arão que floresceu no deserto, é ali que estava. O sacerdote entrava naquele lugar uma vez por ano, com o sangue daquele cordeiro que foi oferecido lá no altar do holocausto. Ele espargia o sangue na tampa do propiciatório,
naquele lugar para onde o anjo estava olhando. O anjo ficava olhando para aquela tampa. Isso significa uma coisa: era uma vez por ano que isso era feito. O sangue dos animais não era o suficiente para retirar o pecado dos homens. Mas nessa simbologia, quando se olha para a lei que está lá dentro da arca, se olha pela tampa, mas em cima da tampa está o sangue do animal. Significa que Deus olha a lei pelo prisma do sangue. Significa que o israelita não vai ser punido, o seu pecado não vai ser aplicado, a pena para o seu pecado não vai ser aplicado, porque um animal foi sacrificado lá fora, e o sangue daquele animal está naquela tampa. Então está se olhando para aquela tampa, mas está se vendo a lei pelo prisma da graça, porque o sangue daquele animal está cobrindo. Chama-se cobrir. O pecado não era retirado, o pecado era coberto, o pecado ficava encoberto. Então Deus não via o pecado de Israel. Uma vez por ano esse sacrifício precisava ser repetido, porque sangue de animal não é suficiente, não é capaz de retirar pecado. Mas João Batista vai dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, quando Jesus é sacrificado naquela cruz, o sangue de Jesus não vai esconder mais o seu pecado. O sangue de Jesus vai fazer com que Deus olhe para você sobre o prisma da graça, sim, mas dessa vez sobre uma forma que Deus retirou o pecado do mundo. O pecado não está mais sobre a sua vida, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Por isso não existe mais templo, por isso a arca não está mais lá, por isso aquele memorial não está mais ativo, por isso não se faz mais a cerimônia da Páscoa uma vez por ano. É desnecessário fazer isso. Por quê? Porque de uma vez por todas o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus Cristo, aquele sacrifício, é superior a todos os sacrifícios de animais que vieram antes. Tudo aquilo apontava para Jesus, mas o apóstolo Paulo vai dizer assim, Cristo, que é a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Significa que em Jesus Cristo, todo este memorial, tudo que está escrito na Bíblia, cada detalhe lá do Velho Testamento, significa que nós temos a plenitude de tudo isso em Jesus Cristo. Aí sim faz sentido dizer a você que você é feliz por esta Páscoa. Não dizer a você, tenha uma feliz Páscoa, mas dizer a você, Cristo, que é a nossa Páscoa, já foi sacrificado por você. Ele já morreu em seu lugar, ele já pagou pelo seu pecado, ele já resolveu o seu problema. Também o tabernáculo, não o tabernáculo de Israel, não o templo de Salomão, mas Deus já habitou entre nós em Jesus Cristo. E mais do que isso, hoje na pessoa do Espírito Santo, ele habita dentro de você. Ele não está habitando em templo feito por mãos. É uma bênção estar aqui congregando, mas tenha certeza que ele está dentro de você. Só alguém que tem Jesus dentro do coração, só alguém que é templo do Espírito Santo, o apóstolo vai dizer isso, pode entender o que significa o sacrifício, pode entender o que significa a Páscoa, pode entender o que significa Cristo, que é a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Por isso, para nós, não é mais, não, eu vou usar dessa liberdade para viver uma vida totalmente errada. Não, o apóstolo está dizendo, você quer viver desse jeito? Sai do meio da congregação, porque o pecado da humanidade custou o sacrifício de Jesus Cristo. Todo aquele que entende o sacrifício de Jesus não vive uma vida dissoluta, não vive uma vida errada, não vai ter relacionamento com a madrasta, não vai viver uma vida totalmente errada. O que adianta dizer uma feliz Páscoa e estar com uma vida desgraçada, uma vida cheia de vício, uma vida que não conhece Jesus como único e suficiente Salvador? Isso não tem validade nenhuma. Mas para quem entende que a Bíblia Sagrada, em todos os seus aspectos, aponta para Jesus e para o sacrifício feito na cruz, então vale sim o dia da Páscoa, e na ressurreição de Jesus Cristo sabemos que nós também ressuscitaremos com Ele
não tem Covid, não tem morte, não tem problema, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer dar um aplauso para Ele, faça isso. Você pode ficar em pé, eu oro com você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu quero orar com esses irmãos que estão no templo hoje, mas quero orar por esses que não puderam vir ao templo, Senhor, em especial por aqueles que já conhecem a Páscoa, a verdade da Páscoa, aqueles, meu Deus, que não simplesmente ficam mandando um desenhozinho, alguma coisa copiada, sabe-se lá de onde, dizendo: tem uma feliz Páscoa. Mas aquele que sabe o sacrifício de Jesus Cristo, aquele que sabe qual foi o preço para ser perdoado, o preço para a nossa comunhão, ó Deus, em nome de Jesus, eu oro para que essas pessoas sejam abençoadas e tenham, meu Deus, a graça do Espírito Santo do Senhor. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, e eu acrescento aqui, eu pedi a oração no grupo, o meu irmão e a família que ali também está, que não fez exame, e portanto não sabe se está positivo ou não para a Covid. Eu oro por eles, para que sejam curados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, por aquele que não pôde vir à reunião, mas que está em Jesus Cristo, e que na próxima oportunidade virá congregar conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?